Namastê, gente. Namastê. Estamos de volta no canal ABSL Quântica e, para quem retornou aqui, muito bem-vindo também de volta. Estamos felizes com o desempenho do canal. Cada dia que passa, mais pessoas acreditando no projeto, acreditando na proposta de evolução espiritual. E para quem está chegando agora, neste canal, nós trazemos conteúdos relacionados à evolução espiritual de cada um de nós. São temas relativamente complexos, mas com os comentários deste que vos fala, professor Póvoas, a gente tenta dar uma ludicidadezinha aqui, pequena, para melhor entendimento das questões espirituais, né? E o que essas questões têm a ver com o nosso cotidiano? O que tem a ver comigo essas questões, né? No que me interessa isso? Então, nos vídeos que já fizemos, vários resumos a respeito do que rola aqui no canal, prioritariamente, nós já falamos, tá certo, gente? Então, assim, no último vídeo, relacionado ao final do capítulo 10, a Lei de Liberdade, nós falamos que teríamos novidades no canal. E é dentro da mesma linha, gente. Por quê? A instrução, a orientação é da equipe espiritual que nos assessora. Entendeu? Então é isso. A novidade é que a gente, além de juntar ciência, que é a mecânica quântica, religião, que é o kardecismo, a gente está juntando aqui agora, não agora, a gente já fez referências, mas intensificando essa união da Seichonoye aqui. Olha que interessante. A gente citou várias vezes a Sutra Chuva de Néctar da Verdade, né? E a espiritualidade nos orientou a iniciarmos o trabalho com esta obra de autoria do Dr. Masaharu Taniguchi. Está aqui a obra, ó. Está vendo a obra aqui? Qual que é o nome da obra? O professor Paulo ainda não decorou. Mundo Espiritual e o Destino do Homem. Masaharu Taniguchi Seichonoye. Tá bom, gente? Então, olha, no capítulo 4, ele está dizendo o seguinte: interferência de espíritos em ilusão e proteção de espíritos superiores. Espíritos em ilusão. A gente já trouxe aqui no canal os espíritos que desencarnam e permanecem aqui neste planeta terreno, mesmo não sendo mais o lugar apropriado para eles permanecerem. Então, gente, o Dr. Taniguchi, ele intitulou de espíritos em ilusão. Então, é complemento do que já está rolando aqui, tá bom? E então o subtema aqui é sobre a origem da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. A Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade foi revelada a mim, Dr. Taniguchi, por repentina inspiração em forma de poema. Fui escrevendo os versos conforme me surgiam na mente. Os adeptos começaram a ler esse poema e então passaram a experimentar numerosos milagres. Mais tarde, analisando a chuva de néctar da verdade, sutra no caso, né? Percebi que se tratava de uma síntese da verdade contida na coleção A Verdade da Vida. Para quem ainda não conhece, Dr. Taniguchi tem uma coleção intitulada A Verdade da Vida. São, olha, uns 30 livros, viu, gente? Muito interessante. O professor Póvoas já leu alguns, né? Mas
vale muito o tempo investido, tá? São uns 30, como que eles chamam aqui, gente? Espera aí. Uns 30, umas edições, né? Umas 30 edições. Vamos dizer que são edições. E aí, gente, foi por sugestão do engenheiro Torajiro Oji, sogro do senhor Yoshiro Ishikawa, na época presidente da Companhia de Eletricidade de Kyoto, que o poema passou a ser denominado Sutra Sagrada. O senhor Oji constatou que a leitura desses versos não só despertava a mente das pessoas deste mundo e as libertava de doenças e aflições, como também iluminava os espíritos dos antepassados, os quais, despertando para a verdade, tornavam-se espíritos protetores da família, tendo testemunhado muitos milagres, cura de doenças, melhora de situação, etc., ocorridos como resultado da leitura desses versos. O senhor Oji concluiu que não se tratava de um poema comum, e sim de um poema sagrado que merecia ser intitulado Sutra Sagrada. Em algum momento o professor Povas lerá o poema, talvez depois desse subtítulo aqui. Mas, assim, na Sutra Sagrada, essencialmente, é sugerido para cada um de nós aceitarmos e respeitarmos todas as coisas do céu e da terra. Tudo que foi criado por Deus. Porque tudo tem energia. Tudo tem o princípio atômico. Tá certo? Então, gente, quando você começa a perceber que a harmonização entre os seres vivos é um fator importante para que a sua vida ganhe um norte conectado com o Criador, coisas começam a acontecer. Eles estão chamando aqui de milagres. Vida financeira dá uma melhorada, a saúde dá uma melhorada, o emocional tudo começa a modificar a partir do momento que você começa a sentir o que é sugerido na Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. É incrível, tá bom? Vale muito dar uma pesquisada antes do professor dar uma lida, tá bom? A regional da Seichonoye, em Kyoto, tomou a iniciativa de publicar esse poema como Sutra Sagrada, com páginas em sanfona e capa de seda roxa, adequadas para sutras. A partir de então, tornou-se cada vez mais frequente a ocorrência de milagres ocasionados por essa sutra. Diante deste fato, o senhor Oji ponderou que a regional de Kyoto não devia monopolizar a divulgação da sutra e passou para a sede central o direito de sua publicação. Então é isso, gente. Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Vamos ver se o Dr. Taniguchi colocou aqui no livro. Seria legal, né? Mas parece que não colocou, não. Vamos ver aqui no índice. Não colocou, não. Em algum momento o professor Povas traz a sutra aqui e lê. E interpreta também, tá bom? Então, ó, temos ainda mais um tempinho. E aqui tem um subtítulo aqui, olha. A forma espiritual não é existência real. Na Sutra, Chuva de Néctar da Verdade, no capítulo Espírito consta: os sentidos não captam senão projeções da mente. Mesmo que vejais a imagem de um espírito pela vidência, não estareis vendo a realidade. Tudo que podeis perceber através dos sentidos são projeções da mente e não a realidade prima. Realidade prima tem o significado de acepção original.
Mesmo que alguém veja a imagem de um espírito pela vidência, na acepção original, ela não é real. Uma pessoa dotada de evidência consegue ver objetivamente a fisionomia pálida de uma pessoa que está por trás do doente. Por exemplo, se a mãe do doente morreu por causa de pneumonia, o vidente consegue ver a imagem dela. Pode ser a imagem de quem ainda não conseguiu a iluminação e está sofrendo no mundo espiritual. Entretanto, está escrito que, mesmo que esse vidente consiga ver a tal imagem espiritual, não vê o homem real que existe de verdade, pois tudo o que vemos pelos sentidos é projeção da mente, e não uma existência real na acepção original. Olha, aqui o professor Povas ainda não comenta, tá? Vamos seguir em frente. Influência do espírito no mundo real. Em seguida, vem o seguinte trecho. Existem várias imagens espirituais. Existem espíritos doentes, existem espíritos sofredores, espíritos que não têm estômago e sofrem de doença gástrica, espíritos que não têm coração e sofrem de doença cardíaca. Olhando com olhos espirituais, pode-se ver que existem várias imagens espirituais, isto é, que existem vários estados dos espíritos que apresentam imagens espirituais. Existem espíritos doentes, espíritos sofredores e espíritos que não têm estômago e sofrem de doença gástrica. No Japão, o cadáver é cremado e, consequentemente, o estômago do corpo carnal também é cremado. Torna-se cinza e, por isso, não existe mais estômago. Mesmo assim, há espíritos que sofrem de doença gástrica. Existem espíritos que não têm coração e sofrem de doença cardíaca. O cadáver foi levado ao crematório, onde foi cremado, por isso o coração já deixou de existir. Mas o espírito continua sofrendo de doença cardíaca. Tudo isso é ilusão. Se um desses espíritos influenciar alguém, a pessoa influenciada apresentará ou uma doença gástrica ou uma doença cardíaca. Obsessão, processos obsessivos. Quando existem espíritos em ilusão no mundo espiritual, ou espíritos que sofrem de doença e querem ser salvos, enviam, entre aspas aqui, pedido para ser salvo, que é captado por pais, filhos, netos, parentes, pessoas próximas e sensíveis. Se compararmos o mundo espiritual a uma emissora, o homem do mundo físico é o receptor que sintoniza o pedido. Se o espírito que sofre de doença gástrica emite um pedido de socorro à neta, por exemplo, ela contrairá a doença gástrica. Se o espírito que sofre de doença cardíaca emite vibração por querer ser salvo, a pessoa que capta essa vibração apresentará quadro de doença cardíaca. Em seguida, a Sutra Chuva de Néctar da Verdade ensina: mas os vários espíritos sofredores que aparecem na vidência não são a realidade prima, são sombras de ilusões motivadas por crenças errôneas. Vamos seguir aqui. Dessa forma, vendo com os olhos espirituais, parece que existem espíritos que sofrem, mas os vários espíritos sofredores que aparecem na vidência não são a realidade prima, isto é, na verdade não estão doentes, mas manifestam o estado de doença por causa da ilusão. Portanto, ao ler a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, esses espíritos serão salvos, se tornarão iluminados, deixarão de enviar vibrações de doença e, com isso, o homem do mundo concreto também será salvo. Olha, gente, o que o professor Paulo está entendendo aqui do Dr. Masaharu Taniguchi é que, assim, ele está certo. Por quê? A doença, muitas vezes, ela é conectada ao corpo físico da pessoa, ao corpo físico. E aí, quando
começa a perceber que existe você desencarnou, né? Existe uma separação entre o corpo físico e o corpo espiritual. Aqueles órgãos doentes e tal, já não fazem mais parte da sua realidade espiritual, porque a sua realidade espiritual, ela é energética, ela é quântica. Então, aquelas sensações físicas são apenas ilusões na mente dos espíritos que desencarnaram naturalmente. E aí, quando a gente começa a ler a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, a gente esclarece os espíritos que eventualmente estejam junto a nós, seja pedindo ajuda disso, seja pedindo ajuda daquilo. E ao mesmo tempo, quem ainda não consegue identificar esse processo pode sofrer interferências maléficas, mesmo daqueles que teoricamente são espíritos afins. É isso que o Dr. Taniguchi está dizendo aqui, tá bom? A gente chama no kardecismo de processos obsessivos. E existem vários processos, vários níveis de processos obsessivos. Quem se interessar, né, por isso, dá uma lidinha, dá uma pesquisada. Tipos de processos obsessivos. Existe subjugação, existe fascinação, existem alguns aí, e cada tipo tem uma interferência maior no mundo físico, nas pessoas que habitam o mundo físico. É importante, tá bom? E aí, gente, 16.54, o próximo tema aqui é um pouquinho grande, então basicamente é isso, tá? Começamos um novo projeto aqui. Dr. Taniguchi é um ser iluminado. Sugerimos aí a leitura da Sutra Chuva de Néctar da Verdade. E é isso, por hoje é isso. Sexta-feira, sextou, né, gente? A gente tem algumas coisas aqui para desenrolar hoje, no escritório do professor Paulo. E estamos aí. Aquele beijinho de sempre para minha querida Dona G. Te amo, minha princesa. Excelente sexta-feira, excelente final de semana para você e para todos que nos acompanham, tá bom? Então, muito obrigado, Deus abençoe a cada um, tá bom? Namastê, gente, namastê, bom fim de semana. Valeu, pessoal, valeu.